Irmãos, abramos nossas Bíblias no capítulo 51 de Isaías. Isaías 51. Vamos ler o verso 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Vamos destacar essa expressão: fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Vamos ainda ao primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 30 a 32. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. E foram seus cânticos 1.005. Finalmente abramos o livro de Cântico dos Cânticos, primeiro versículo, capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos uma vez mais orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado por mais essa noite juntos. Obrigado pelo dia que nos tens dado, de comunhão contigo e uns com os outros. Recebemos como dádiva do Senhor esse tempo em que podemos gastar em torno de Tua Palavra. Dá-nos Teu suporte, Tua unção, Tua direção. Que seja o Senhor mesmo quem fale aos nossos corações. E para isso nos dá ouvidos adequados para Te ouvir. Confiamos-nos a Ti e esperamos em Ti. Em nome de Teu Filho, oramos. Amém. Um cargo do meu coração para essa noite é compartilhar alguns aspectos do livro de Cantares. Nós dissemos para os irmãos que esse livro registra a intimidade do relacionamento na figura e na sombra de Cristo e da igreja. Algumas coisas que veremos caminhando por esse livro, sem dúvida, se aplicam quase que exclusivamente ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas o livro é, sim, permeado de princípios espirituais que tocam o nosso relacionamento conjugal, já que ele foi escrito nesse prisma. Nós vemos no capítulo 51 de Isaías aquela promessa maravilhosa do Senhor para o seu povo assolado. Um povo endurecido, que seria fatalmente entregue ao cativeiro da Assíria, para que fosse de alguma forma disciplinado, porque o Senhor estava desgostoso com aquele povo, que insistia nos seus sacrifícios, insistia nos seus cultos, insistia na sua chamada adoração, mas tinha o seu ajuntamento solene misturado com iniquidade. E o Senhor disse então a eles claramente que não o aceitava. Mas no capítulo 51, como também é constante nos outros livros dos outros profetas, esse incrível Senhor, ele faz essa promessa de restauração antes mesmo de aplicar sua disciplina. Pela boca de Jeremias ele fez a mesma coisa. Quando disse que o seu povo iria para o cativeiro e que o cativeiro seria de 70 anos, Jeremias 29, ele disse que então após os 70 anos ele congregaria o seu povo e os restauraria ao seu lugar. O amor, a fidelidade
a longanimidade do Senhor e, sobretudo, o amor ao seu próprio nome, que ele tem então colocado sobre o seu povo. Assim nós lemos ali em Isaías 51, no verso 3, que o Senhor tem piedade de Sião. Ele tem piedade de todos os lugares assolados dela. E no nosso contexto, no qual estamos aplicando a palavra, imediatamente nós nos lembramos e fazemos referência à nossa vida conjugal. De quantas formas, amados irmãos, talvez até mesmo irmãos que aqui estão, possam estar vivendo períodos de assolação em sua vida conjugal. Crises mais ou menos graves, períodos de decisões sérias, quem sabe conflitos relacionais crônicos. E essa é uma das coisas mais danosas para a vida conjugal, coisas que não se resolvem. Mas a promessa do Senhor em Isaías 51:3 é que ele terá piedade de Sião e terá piedade dos lugares assolados dela. Mas não apenas terá piedade, ele fará a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo se achará nela, ações de graça e som de música. São expressões muito lindas quando aplicadas ao nosso relacionamento conjugal. O que o Senhor deseja do nosso relacionamento conjugal é exatamente isso. Comecemos pelas ações de graça. Quanto mais o Senhor nos permitir anos de vida conjugal com nossas esposas, mais nós aprenderemos o que significam ações de graças pela vida conjugal. Ações de graça por essa dádiva que o Senhor nos tem dado de pertencermos um ao outro e de podermos caminhar para Ele em nosso relacionamento conjugal. Som de música. Claro, isso fala de desfrute, fala de prazer, fala de alegria, uma nota constante no livro de Cantares, já que primariamente se refere a Cristo e a igreja, e a esse relacionamento. Regozijo. Isaías também usa essa palavra nesse capítulo 51, verso 3. Então são promessas sublimes de restauração do Senhor para o seu povo infiel, e propositalmente nós o usamos para aplicar ao nosso relacionamento conjugal por causa do termo jardim do Senhor. O versículo-chave do livro de Cantares é o capítulo 8, verso 13, que diz: ó tu que habitas nos jardins. O livro de Cântico dos Cânticos, Salomão escreveu 1005 cânticos, e nós temos aberto agora diante de nós o Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse é o ponto mais alto dos seus 1005 cânticos, porque ele é o Cântico dos Cânticos. E esse livro estar no cânon sagrado é algo maravilhoso, porque é um livro muito especial para detalhar os princípios, a doçura, o significado do relacionamento de Cristo com a igreja. Apenas uns 5 minutos falando um pouco do livro de modo geral, então vamos entrar nas nossas aplicações e dar alguns passos nele. Há muitos poucos comentários de Cântico dos Cânticos. São poucos irmãos que se aventuraram. Em português temos um, mas em inglês temos talvez mais 3 ou 4, 2 excelentes. E esse livro tem muito a nos ensinar sobre o relacionamento, o significado do nosso relacionamento com Cristo. Já falamos em termos de seus princípios e em termos de seu significado mais amplo, seus contornos, coloquemos assim, dos relacionamentos entre Cristo e a igreja e do cristão individual com Cristo. E por derivação, já que esse livro é um livro sobre casamento, sobre um relacionamento nupcial de Salomão e dessa mulher que não se chama Sulamita, mas que ela é sulamita, moradora daquela região. Então, esse livro é um cântico de amor de um relacionamento nupcial entre Salomão e uma sulamita. Esse livro descreve as 4 estações do ano. Interessante, quando vamos estudá-lo, prestarmos atenção nisso. Ele começa com o inverno e ele termina com o outono, na sequência.
Nós vamos talvez ter tempo de entrar em alguns detalhes quando fizermos as aplicações. Todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 7, então capítulo 1, versículo 1, a capítulo 2, versículo 7, a cena é de inverno. Então o rei introduz a esposa ou a noiva nas suas recâmaras. Está aí logo no versículo 4 do capítulo 1. Leva-me após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então a noiva está experimentando aquele aconchego do quarto de inverno com o seu rei. Até o capítulo 2, versículo 7. E ela não quer sair de lá por nada. Então o rei, ou o noivo, ou o Salomão, ele dá uma palavra a ela. E a palavra dele é: vem. Ele está chamando-a para fora do aconchego do quarto de inverno. Há poucas coisas mais aconchegantes que um quarto de inverno. Como uma lareira acesa, não é? Então lá está a noiva, no seu aconchego. E Salomão está chamando a noiva para fora desse seu aconchego nupcial de inverno. Mas ela não quer sair. Então, o passo seguinte, depois entramos em detalhes, é vermos que a partir do capítulo 2, verso 7, quando o noivo começa a falar, ele, no verso 10 especificamente, ele diz: o inverno já passou e a chuva já cessou. Aparecem flores na terra. Então nós entramos agora na primavera, a segunda estação no livro de Cantares. E nós vamos até o capítulo 4. E depois nós entramos, vamos falar rapidamente sobre isso, não é o nosso foco, embora seja muito lindo estudarmos cada estação dessa e vermos o que acontece em cada estação e quais são as implicações delas na nossa relação com o Senhor, porque cada uma delas tipifica uma fase de nossos relacionamentos com o Senhor. Então, depois da primavera, o inverno já passou, a chuva já cessou. Capítulo 2, verso 10 em diante. No capítulo 5 nós temos a noiva dizendo assim, capítulo 4, verso 16, último verso do capítulo 4, especificamente. Levanta vento norte, vem tu vento sul e assopra no meu jardim. E agora já estamos no verão. Quando os ventos do norte, que no caso do contexto ali da terra de Israel, os ventos do norte são ventos tempestuosos, porque são ventos que vêm do norte, gelados, entrando em uma terra quente, provocam tempestades. E o vento sul é o vento que sopra do deserto, Negev. E o vento que sopra do deserto é uma brisa deliciosa, uma brisa quente, gostosa, suave, nada de tempestade. Mas nós estamos agora no verão, depois iremos fazer a aplicação disso. E finalmente esse livro termina no outono. Se você for ao capítulo 7, verso 12, a esposa diz assim: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor e já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. E o último verso do capítulo 13: as mandrágoras exalam seu perfume e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu os reservei, ó meu amado. Definitivamente, esse é o outono. Então, essas são as 4 estações que o livro de Cantares caminha, passo a passo em cada uma delas, mostrando o que vai se desenvolver dentro de cada uma dessas estações. Então, você já tem aí uma divisão básica desse livro. Agora, nosso encargo, queridos irmãos e irmãs, para essa noite, é buscarmos pelo menos 6 elementos relacionais no livro de Cantares para fazermos aplicação para a nossa vida relacional conjugal. Lembrando sempre, o que já temos enfatizado desde o início, é porque Cristo e a igreja têm o relacionamento que têm, que então marido e mulher podem ter o relacionamento que devem ter. Porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então nunca vamos perder isso de vista, senão deixaremos de compreender os pontos que vamos abordar. Então vamos, desde já, entrar no primeiro deles. Capítulo 1 do livro de Cantares. O que há nesse jardim do Senhor?
Lemos em Isaías que o Senhor tornaria a sua solidão, a solidão de Israel, a solidão do povo da aliança, como o Éden, como o jardim do Senhor. Então, som de música, regozijo, alegria se acharão nela. Porque o Senhor tem piedade de Sião e tem piedade dos seus lugares assolados. Que promessa bendita, irmãos. Mesmo que estejamos passando, e sempre passamos, mais ou menos, é uma etapa, outra etapa, dificuldades conjugais, sejam relacionais, sejam de entendimento mesmo, seja no sentido de harmonia, seja no sentido de ainda, quem sabe, não estarmos produzindo frutos de maturidade na nossa vida conjugal. É aí que vamos concluir com o livro de Cantares, porque é aí que ele conclui, é para isso que fomos chamados. Em Cristo, quanto mais tempo de vida conjugal passamos, amadurecendo, João 2, o vinho do fim é sempre melhor que o vinho do começo. O vinho novo é áspero. O vinho novo é inadequado. Os que saboreiam vinho sabem muito bem disso. A doçura, a leveza, o aroma de um vinho velho. Quando Nosso Senhor tocou nessa expressão, não se põe vinho novo em odres velhos, todos conhecem essa passagem. Ele disse que o vinho novo irá romper os odres, porque eles estão velhos, ressecados, e você coloca ali um vinho novo, o vinho novo vai fermentar e vai rasgar aquele odre inadequado, porque o odre já é velho e o vinho é novo. Mas ele diz algo naquela parábola que Lucas coloca de uma maneira muito interessante, que pode nos passar despercebido, mas contém um lindo princípio espiritual. Depois ele dizer que não se faz isso, não se põe vinho novo em odres velhos, nem remendo de pano novo em veste velha. Então, concluindo, ele diz assim, e alguém, uma frase separada no final desse contexto. Então, muitas vezes nos passa despercebido. O Senhor diz, ninguém, tendo bebido o velho, diz, prefiro o novo. Porque o velho é excelente. Que expressão mais maravilhosa. Quanto mais nossa vida individual mesmo com o Senhor amadurece, quanto mais nossa vida conjugal amadurece no Senhor, essa é a palavra aplicada, seja para as nossas vidas pessoais, seja para o nosso relacionamento conjugal. O velho é excelente. E quando chegarmos no livro de Cantares, nós vamos ver por quê. Quando chegarmos nessa etapa, é a última etapa. A maturidade da vida conjugal, como descrita aqui em Cantares. Então vamos seguir os passos. Se o Senhor nos permitir, 6 passos nós vamos dar juntos nessa noite. O que há no jardim do Senhor? Esse é nosso tema e nosso foco para essa noite. Primeira coisa que há no jardim do Senhor. Número 1. Condução amorosa. Não há condução coercitiva. Muito comum essa palavra hoje. No jardim do Senhor. No jardim do Senhor há condução amorosa. Onde nós vemos isso? Olha o capítulo 1, vamos ler de 2 a 4. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é teu nome. Como podemos ler uma frase dessa e não nos lembrar de Maria de Betânia, não é? Por isso as donzelas te amam. E finalmente o verso 4, o foco aqui para o tópico que colocamos. Leva-me após ti. Apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Condução amorosa. Quase que já podemos ir para o segundo tópico, pelo seguinte. Nós gastamos o segundo tempo hoje pela manhã, compartilhando com os irmãos homens, o que seria essa condução amorosa? Em termos do tríplice ofício de Cristo. Uma condução exercendo o ministério de reis em nossos lares, e rei é para fortalecer, ou para servir. Exercendo o ministério de profetas nos nossos lares, e profeta é para lançar luz, é para iluminar. E finalmente, exercendo a função de sacerdotes em nosso lar. E sacerdote é para santificar. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, disse o Senhor, para que também eles sejam santificados na verdade. Esse é o ministério do sacerdote. Então,
Condução amorosa significa que esse rei ou esse noivo em Cantares, ele é o responsável. E ele assume toda a responsabilidade por conduzir essa noiva no livro de Cantares. E ele sabe trabalhar com ela quando ela não quer. Por isso esse livro é tão precioso como falamos. Então, o primeiro aspecto, na nossa vida conjugal, assim como na relação Cristo-Igreja, tem que haver uma condução amorosa adequada. Não é assim que nosso Senhor nos conduz, irmãos? Que amor! Como esse amor consegue ser tão equilibrado? Só o dele mesmo. Equilibrado em graça e verdade. Equilibrado em justiça e misericórdia. Nosso Senhor é como aquela flor de farinha na oferta de manjares. Cada grão é basicamente do mesmo diâmetro que outro grão. Uma farinha de trigo, como conhecemos hoje, fina, moída. Cada grão igual a outro grão. Porque na pessoa do nosso Senhor Jesus não havia nenhuma virtude que sobrepujasse outra virtude. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do nosso Senhor. Porque nós não somos assim. Nós somos uma farinha empelotada. Mas o Senhor é uma flor de farinha. Cada virtude é do mesmo tamanho de outra virtude. Por isso essa noiva, quando descreve o seu noivo em Cantares, quando ela ouve aquela pergunta das outras, que é o teu amado mais do que o outro amado? Será que ele não é igual a todos os outros? Você acha que você é especial? Que tem o seu amado que outros amados não têm? Então ela começa a descrevê-lo. Meu amado é alvo e rosado, lembra-se? Cada descrição daquela, irmãos, é como Apocalipse capítulo 1. Fala de algo do caráter da pessoa, da missão do nosso Senhor Jesus. Que livro mais precioso esse livro de Cantares. Então, o primeiro elemento que há no jardim do Senhor. Lembre-se, o livro de Cantares é o livro do jardim. Se você grifar às vezes que aparece a palavra jardim e jardins, você vai ficar impressionado nesse livro. Por isso o capítulo 8, verso 13 é a chave. Tu que habitas nos, plural, jardins. Condução amorosa. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Agora, sabe o que acontece com essa noiva? Para ilustrarmos um pouquinho mais esse tópico, como nós já falamos, vá olhando para a sua Bíblia, até o capítulo 2, verso 7, a noiva está aconchegada no seu quarto de inverno, já falamos. Mas o que o rei quer fazer é sair de lá. Então ele diz a ela, vamos lá ao verso 10 do capítulo 2. Primeiro ela diz, o final da sua fala, o meu amado fala e diz. Então agora ele entra, o esposo no capítulo 2, verso 10, parte B. Levanta-te, querida minha. Ela está nas recâmaras de inverno. Formosa minha, e vem. Veja essa expressão. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem flores na terra, primavera. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, mais uma vez, querida minha, formosa minha, e vem, mais uma vez. Mas sabe o que ela diz? Olhe o capítulo 2, verso 17. Duas vezes ele diz, levanta e vem. Mas sabe o que ela quer? Verso 17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Volta para o teu quarto de inverno. Vamos ficar aqui que está muito bom aqui. Mas por que ele diz levanta e vem? O que ele quer fazer com ela? Para onde ele quer levá-la? Então vamos ver. Capítulo 4, observe, versículo 6. Contraste os dois versos. Capítulo 2, verso 17. Vamos ler de novo, 2,17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, ela está dizendo, volta, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo, ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Agora veja o capítulo 4, verso 6. De novo a esposa. A mesma fala inicial. Antes que se refresque o dia e fujam as sombras, irei. Não volta. Irei. Irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. O que aconteceu entre o capítulo 2,17 e o capítulo 4,6?
esse noivo realmente é diferente de todos os outros noivos. Sabe como ele fez a sua esposa sair da câmara de inverno? Mesmo ela dizendo volta, volta e volta. No capítulo 4, versos de 1 a 5, ele descreve o quanto ela é aprazível ao seu coração. Então, quando ele faz uma descrição do quanto ela é prazerosa para ele, formosa aos seus olhos, veja aí, você tem aí 5 versículos, 7 características. Se você notar, dos versos 1 aos 5 são 7 características. Então ela responde assim: antes que refresque o dia e fujam os montes, as sombras, irei ao monte de mirra e ao alteiro do incenso. Então volta a fala do esposo e diz, de novo, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem, mais uma vez, vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, e agora 4 regiões são mencionadas aqui. Líbano, cume de Amana, cume de Senir e Hermon. Todos eles ficam no norte da terra de Israel, a região mais alta daquela terra. O que o rei está querendo fazer? Agora está claro. Ele está querendo tirar a sua noiva do quarto de inverno e levá-la aos cumes dos montes. Ele deseja que ela seja levada a uma vida num plano mais alto. Ela quer ficar no quarto de inverno. Ele quer que ela tenha a visão que ele tem. Ou seja, o rei aqui está exercendo o seu ministério profético. Ele está chamando a noiva com uma vocação ascensional. Filipenses 3, você se lembra? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a palavra para soberana lá é ascensional. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então aqui, o rei deseja levar sua noiva para ver como ele vê. Mas mais uma coisa ainda, irmãos. Já voltamos para o segundo ponto agora mesmo. Ele não diz apenas Líbano, cume de Amana, cume de Senir e Hermon. Mas ele diz dos covis. Aquela região não é só uma região de vida num plano alto. Ele não quer só que a noiva veja como ele vê, levá-la a alturas mais elevadas, por causa da sua vocação ascensional. Assim que Cristo faz com a igreja. Mas lá, esta região, verso 8, que estamos lendo, né? É a região dos covis dos leões e do monte dos leopardos. O que isso significa? Ele quer ensinar algo para ela sobre batalha espiritual. Todas as vezes que nós respondemos ao Senhor para vivermos com Ele, nele, num plano mais alto, nós iremos entender, travar as agruras da batalha espiritual. Que a Bíblia é tão clara em descrever em tantos livros. O livro de Juízes é um livro de batalha espiritual. E o livro de Ruth é um livro de união com Cristo. Por isso os dois estão lado a lado. Batalha espiritual e união com Cristo. Juízes e Ruth. E Paulo descreve essa batalha em Efésios 6 com detalhes. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então não apenas elevar a noiva daquele seu quartinho de inverno aconchegante, para lugares mais altos, para ver como o rei vê, mas também para ensiná-la, adestrá-la para a batalha espiritual. Queridos irmãos, como nós precisamos aprender esse assunto com o Senhor. Do contrário, quão despreparados somos. E nós não conseguiremos avançar na nossa relação com Ele. Nós seremos aplastados nesse assunto da batalha espiritual. Nosso inimigo em si mesmo, comparado conosco e nós mesmos, ele é infinitamente mais sábio e capaz do que nós. E ele sabe exatamente como nos confundir, para que nós não sigamos após nosso Senhor. Então, essa é a intenção do noivo, que não foi frustrada pela noiva. Ele sabe como levá-la até lá e ela vai até lá. Então, esse é o primeiro elemento nesse livro, condução amorosa. Senhor, nos ajude a exercermos no nosso lar, em particular nós, maridos, pais, esse ofício tríplice de profetas, sacerdotes e reis. Só em Cristo podemos ser adequadamente equipados. Segundo elemento, capítulo 2, versículo 3.
Vamos ver o que há mais no jardim do Senhor, conforme escrito em Cantares. Um lindo verso, capítulo 2, verso 3, diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. 3 coisas são mencionadas aqui, que a esposa vê nesse seu esposo. Ela diz: desejo muito a sua sombra. Essa é uma figura muito clara de proteção. Lembra o Salmo 91:1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então essa é uma figura de proteção. Então, no jardim do Senhor, a esposa o diz com relação ao seu noivo, ela encontra proteção. Ela diz: como uma macieira entre as outras árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Então ela vai dizer 3 coisas dele: desejo muito sua sombra, proteção. De novo aqui, irmãos, nós estamos tocando aquele assunto, mais uma vez, do ministério tríplice que temos. Oferecer proteção espiritual e também emocional, psíquica, física inclusive, né? Mas sobretudo espiritual, é claro. Uma cobertura, uma sombra, uma proteção espiritual às nossas esposas. Essa é a nossa responsabilidade no Senhor, assim como Cristo o faz com a igreja. Segundo elemento: debaixo dela me assento. É claro que isso é uma figura de descanso. Que o Senhor nos conceda nele capacidade de oferecermos descanso às nossas esposas no Senhor. Que elas encontrem em nós sombra, que possam então descansar, alimentadas, seguras, protegidas, não irrequietas, confusas, ansiosas, agitadas, como Marta. E a última frase: e o seu fruto é doce ao meu paladar. Isso é uma figura clara de prazer. Prazer relacional, ou prazer conjugal. Fruto doce. Mas, irmãos, esse fruto encontrado no capítulo 2 é tão pequeno diante do fruto do capítulo 7. Nós já vamos chegar lá. Tão pequeno. Porque já vimos o relacionamento entre noivo e noivo está amadurecendo nesse livro. Desde o inverno até o outono. A estação frutífera, a plena união. Então, está aí o segundo elemento: gozo relacional. Chamemos assim, gozo relacional. E entendo que esses 3 versículos resumem o que significa gozo relacional. Gozo relacional é experimentar proteção, descanso, nutrição. O versículo 5 na sequência, prazer, como citamos. O verso 5 aí mesmo, na sequência que estamos lendo, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: leva-me à sala do banquete, seu estandarte sobre mim é o amor. E ela continua: sustentai-me com passas e confortai-me com maçãs. Os irmãos sabem que maçã é calmante, não sabe? A Bíblia é muito precisa. Interessante, nós passamos 4 dias intensos, há 10 dias atrás, super intensos, um tempo de conferência na nossa cidade. E todos nós estávamos bastante envolvidos com tudo. Muitos tempos de ministrações, muitos irmãos, quase 900 irmãos. E quando terminou esse tempo, obviamente, minha esposa estava bem cansada. Então ela descobriu que maçã dá sono. Mas acho que ela ia dormir de qualquer jeito. Mas ela comeu maçã um dia, maçã no outro dia e maçã no terceiro dia. Então ela está recomendando maçã para os outros dormirem, né? Mas acho que ela esqueceu que ela teve 4 dias exaustivos. Mas sim, na Bíblia, a maçã é uma figura de conforto. Porque ela tem em si mesmo propriedade calmante. Então a noiva vai dizer: me sustenta com passas. E também não precisamos nem explicar, não é? Rica em carboidrato, não é? E açúcar. Sustentai-me com passas, mas confortai-me com maçãs. Não é um equilíbrio maravilhoso? Não é apenas alimento, sustento. Eu tenho alimentado minha esposa, eu tenho dado a palavra para ela. Não é? É um equilíbrio muito lindo nesses 2 versículos. Esses versículos falam de uma palavra e de um colo ao mesmo tempo.
Sustentai-me com as passas, mas também confortai-me com as maçãs. Lindo versículo. Equilíbrio que o nosso Senhor tem, não é? Se nosso Senhor nos desse só passas, irmãos, nós estaríamos muito vigorosos, mas estaríamos confortados. Se Ele nos desse só maçãs, quem sabe nós estaríamos dormindo o dia inteiro, mas fracos, não é? Precisávamos de um alimento mais substancioso. Cristo tem um equilíbrio perfeito ao nos alimentar. Ele nos põe debaixo de sua sombra, Ele nos faz descansar, como vimos, Ele nos dá prazer, porque esse fruto é doce, Ele nos dá passa para nos fortalecer e nos dá maçã para nos confortar. Tudo isso experimentamos no seu amor. Bendito seja o seu nome. Ainda mais um elemento, vamos seguir. Terceiro elemento, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que há mais no jardim do Senhor, então? Purificação. Irmãos amados, é necessário, não é opcional, que no jardim do Senhor haja purificação. Que essas raposinhas sejam apanhadas. Acho que seria importante lermos 2 versículos pelo menos, agora na linguagem do Novo Testamento, para entendermos o que significa apanhar raposinhas. Então vamos lá. Primeiro deles, Filipenses 1, 9 e 10. Paulo está orando pelos filipenses e ora da seguinte maneira. Filipenses 1, 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente, aumente mais e mais. Esse é o tema de Cantares. O livro de Cantares é o livro do amor que aumenta mais e mais, até chegar à plena união. Estamos vendo. Que o vosso amor aumente mais e mais, como? De 2 maneiras. Em pleno conhecimento, para que nós possamos crescer no nosso Senhor Jesus, nós temos que crescer no seu conhecimento, temos que conhecê-lo em particular na sua palavra, suas riquezas, suas belezas, suas glórias, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então essa é a primeira maneira de crescermos, né? No pleno conhecimento. Por isso Paulo orava, iluminados sejam os olhos do vosso coração. Mas não só crescer no pleno conhecimento. Há um elemento que o equilibra, e ele está aí. Em toda a percepção. E essa é uma palavra para discernimento espiritual. Queria encorajar os irmãos a buscarem ler um pequeno livro chamado Discernimento Espiritual. E esse livro é composto, na verdade não foi um livro escrito, exatamente. Eles são notas encontradas há pouco tempo, se não me engano, isso não tem mais de 3 anos, de um servo do Senhor na China, muito amadurecido em Deus. E esse livro, essas notas foram encontradas por um irmão chinês. E esse irmão, ao encontrá-las, entregou nas mãos de um outro irmão, que hoje reside nos Estados Unidos, um ancião chinês. E ele o traduziu para o inglês, e agora está traduzido para o português. São as últimas notas, na maioria delas, algumas são de tempos mais recentes, quando ele mais jovem, mas a maioria das notas, quando esse irmão estava à porta de uma prisão comunista e dali partindo para o Senhor. Então, esse livro fala muito a respeito de discernimento espiritual e o que ele significa. Então, esse capítulo 1, essa oração de Filipenses capítulo 1, verso 9, aponta exatamente para essa necessidade. E essa expressão do verso 9, toda a percepção, e verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes inculpáveis e sinceros para o dia de Cristo, nós poderíamos parafrasear essa parte final do verso 9 e início do verso 10 assim. Paulo está orando pelos Efésios para que eles cresçam em discernimento espiritual para aprender a distinguir as coisas que são divergentes. Isso significa discernimento espiritual. Por isso não é questão apenas de crescermos no conhecimento de Cristo, mas é crescermos em percepção. Então a esposa de Cantares ora assim: apanhai-me raposas, apanhai-me raposinhas, que devastam vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor.
Então veja que o outono não chegou ainda, como falamos. O livro vai terminar com o outono. Por enquanto as vinhas estão em flor. Então, discernimento espiritual, queridos irmãos, é uma absoluta necessidade para que nossas vidas conjugais amadureçam. Discernir por onde essas raposinhas estão entrando. Sabe como nós agimos normalmente? Nós queremos tratar fruto na árvore, aplicando os melhores pesticidas. Mas falhamos em tratar com a raiz da árvore, aplicando os melhores nutrientes. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos. Esse mesmo irmão que eu citei aqui, propositalmente sem citar o nome dele, esse mesmo servo do Senhor que trabalhou pelo Senhor na China com centenas de cooperadores, muitos anos, servindo ao Senhor ali. Uma certa vez ele estava compartilhando a palavra num treinamento. Então 20 irmãos que cooperavam na obra, 20 deles, pediram uma reunião à parte com esse irmão. E disseram que cada um deles tinha uma questão na sua vida espiritual. Não um pecado, não uma questão específica a ser tratada, digamos assim. Mas havia algo que estava de alguma maneira com falta de clareza, para que a vida desses irmãos pudesse avançar. 20 irmãos. Então esse irmão viu cada um deles. E pôde apontar na vida de cada um deles onde estava o seu embaraço para que a sua vida espiritual avançasse. Discernimento espiritual. Mas discernimento espiritual não vem do nada. Nunca cresceremos em discernimento sem conhecimento. Por isso as duas coisas estão colocadas juntas aí na oração de Paulo. Que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, ou todo discernimento. Irmãos, há maridos que têm um bom conhecimento, mas têm pouco discernimento. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria na Bíblia? Parecem iguais, mas não são. Conhecimento é aquilo que recebemos, entendemos, a clareza que tivemos em um determinado assunto, e então o conhecemos, o recebemos, o assimilamos. Isso é conhecimento. Sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Então nós podemos ter bastante conhecimento, mas não sermos sábios em aplicar nosso conhecimento. A mesma coisa com relação ao discernimento. Mas essa é uma necessidade no jardim do Senhor. Do contrário, o amor não aumenta. Porque ele aumenta com conhecimento e com percepção. Como nós vimos a palavra aí. Agora João também usa essa palavra. Vou citar, se irmãos quiserem procurem. 1 João 2,20. João disse assim, nesse texto. 1 João 2,20. E vós possuís a unção. Aí está o segredo do discernimento espiritual. E vós possuís a unção que vem do santo. E todos tendes, talvez na sua Bíblia você vai achar a palavra, conhecimento. Na maioria das versões aqui, provavelmente, certo? Todos tendes conhecimento. O problema é que a palavra no grego não é gnosis. E a palavra para conhecimento é gnosis, ou epignosis, para pleno conhecimento. Mas a palavra aí não é nem epignosis e nem gnosis. Então, a tradução melhor não seria conhecimento. Seria percepção. Todos vós possuís unção do santo e todos tendes percepção. Discernimento. Então, apanhai nas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos. Irmãos amados, é claro que nesse assunto de discernimento a nossa vida cresce no Senhor como cresce, ou deveria crescer em todas as áreas. Quantos somos dependentes do Senhor para que cresçamos em discernimento espiritual, para que saibamos tratar raiz e não fruto, para que saibamos ler atrás da palavra. E tome cuidado com essa frase, porque nós não estamos falando de ler nas entrelinhas. Isso é uma coisa desastrosa na comunicação conjugal. O mineiro antigo do interior costumava dizer assim: bate na cangalha para o burro entender. Isso é comunicação conjugal nas entrelinhas. É uma coisa horrível, desastrosa, na vida conjugal e na vida de pais e filhos. Nunca deveríamos agir assim. Nós deveríamos falar na linha e nada na entrelinha. Mas o assunto de discernimento, de percepção espiritual não tem nada a ver com isso, de falar em entrelinha. É a capacidade de ler atrás das palavras. Na maioria das vezes a pessoa que está falando nem sabe a causa da dificuldade que ela está expressando. Discernimento espiritual é a capacidade de ver atrás das palavras. Onde está o foco, onde está a origem do problema, do embaraço, da dificuldade.
quão necessário é, irmãos, para que nosso amor amadureça, então, na vida conjugal. Discernimento. Vamos seguir. Quarto elemento. E esse é um elemento muito interessante. Lá no capítulo 4 de Cantares, verso 16. Veja o que é dito aqui. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Então aqui há um A. Porque esse é um ar de prazer, é um ar de gozo, é um ar de deleite, né? Então, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Como já explicamos, vento norte, vento tempestuoso, tribulações, tempestades. Vento sul, brisa do deserto, calor, brisa quente, gostosa para se repousar. Que interessante, irmãos. Sabe por quê? Na linguagem do Novo Testamento, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Tanto sei ter abundância, como sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós passamos tempos de tribulação, particularmente na vida conjugal, qual é a nossa tendência? Murmuração. Vento norte nos leva à murmuração, tempestuoso. Vento sul nos leva a esquecermos do Senhor. Os dois são provas. Nós somos provados pela tribulação e nós somos provados pela bonança. Agora, com relação ao jardim do Senhor, e veja a beleza disso, tanto o vento de tribulação, quanto o vento de deleite, de conforto, de prazer, são provas. O Senhor nos prova pelas tribulações, e o Senhor nos prova pelo conforto. Por quê? Para que nós saibamos onde está o nosso coração. E quando o vento norte sopra e quando o vento sul sopra, qual é o desejo do Senhor? Se soprando o vento norte nós murmuramos, nosso jardim não exala para o Senhor seus aromas excelentes. Murmuração não é um aroma excelente. Quando o vento sul sopra, se nós descansamos em autossuficiência e nos esquecemos do Senhor, também não há aromas para o Senhor nesse jardim. Quando o Senhor nos dá bonança, não esqueça disso, irmão. Quando o Senhor nos dá bonança, Ele ainda está nos provando, para que saibamos onde está o nosso coração. Porque o vento norte vai soprar. Então, para ambos, o desejo do Senhor é o mesmo: que derramem-se aromas excelentes. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando somos humilhados, a tendência nossa, nos deprimimos. Quando somos honrados, a tendência nossa, nos ensoberbecermos. Não é assim? Nós mandamos para os psiquiatras os deprimidos, mas não mandamos os soberbos. Devíamos mandar os dois. Porque tanto a depressão quanto a soberba são resultados de uma mesma doença. O ego, voltado para si mesmo. É o ego que se deprime, o ego que se ensoberbece. Então o Senhor envia esses ventos ao jardim para que tudo isso fique claro. Onde está nosso coração, onde está nosso amor, onde está nosso foco, onde está nossa segurança, nosso deleite. Então, quarta coisa importante nesse jardim do Senhor: provas. Quando o vento soprou na casa de Elimeleque, assim começa o livro de Ruth. Elimeleque, a terminação do seu nome, Ek, é uma terminação nobre, assim como Abimeleque, Melquisedeque e Elimeleque, o marido de Noemi, no início do livro de Ruth. Provavelmente fosse um homem nobre. Quando houve falta de pão na casa do pão, Belém, não é dito no livro que Elimeleque passou fome, porque muito provavelmente ele não tenha passado, porque era um homem possivelmente nobre. Então a fome era um teste. E quando aquele teste chegou até a terra de Canaã, Elimeleque saiu com toda a sua família. Resultado? 3 mortes.
Ele mesmo morreu, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. E todas aquelas mulheres ficaram viúvas. Por quê? Porque a fome é um teste. A mente posta na carne é morte. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a entender por que Ele sopra vento norte e vento sul no seu jardim e nos nossos relacionamentos conjugais. Mais um passo, 5º deles, e já estamos concluindo. Por que esse vento norte e vento sul sopram? Veja o capítulo 7, versículo 12. O capítulo 7, irmãos, de Cantares, tem 13 versículos. Todos os capítulos desse livro são pequenos. 13 versículos no capítulo 7. Eles são o clímax do livro. Não é o capítulo 8, é o 7. O capítulo 8 apenas dá umas notas complementares. O auge de Cantares está no 7. O livro, se concluísse no 7, não teria perdido seu clímax. O 8 é apenas um complemento. E nesse capítulo 7, então, vá observando em sua Bíblia, até o versículo 9, de novo é o noivo quem fala, e de novo ele está falando sobre o deleite do seu coração na sua esposa, e descrevendo a sua esposa. Está aí todos esses versículos. Agora veja um detalhe aqui. No versículo 9, ele inicia, e diz assim: os teus beijos são como bom vinho. Agora acontece uma coisa aqui, única. A esposa, digamos, o interrompe, e agora tem uma nota aqui que nós maridos vamos alegrar muito. Pela primeira vez no livro, ela concorda com ele. Ela o interrompe e concorda com ele. E concorda de tal modo que ela é capaz de completar a frase dele. Não é interessante? Porque o capítulo 7 é a plena união. Aí nós chegamos. Mais esse elemento, 6º e último, plena união. O 5º elemento, ser frutífero. O 4º elemento, ser provado. Já falamos, vento norte e vento sul. Esses ventos sopram para que esse jardim seja frutífero. Aqui estamos. E esse capítulo 7 fala das duas coisas. A plenitude de fruto e a plenitude de união. Então nós vamos ver. Versículo 9, então, onde estamos, a esposa vai completar o que o esposo está dizendo. O que isso significa? Ela é de um mesmo pensar e sentir com ele. Então agora tem 3 versículos aqui que são muito conhecidos nesse livro e que vão mostrar esse progresso acontecendo. Vamos só citá-los. Lá no capítulo 2, verso 16, a esposa diz assim: meu amado é meu e eu sou dele. Irmãos, assim é a nossa história com o Senhor. Tudo é para nós. Não é? Ela nem mesmo quer sair do seu quarto de inverno. O noivo está lá, levanta-te, o inverno já passou. Aparecem flores na terra. E se você prestou atenção nos versos anteriores a esse, ela fala assim: o meu amado está atrás dos muros e está espiando pelas grades. Você viu que tem um muro e umas grades entre ela e o amado? Porque ela não quer responder à condução dele. Então há muros e grades descritos no capítulo 2. Muito interessante. Mas agora, nada de muros e nada de grades. Agora ele começa uma frase e ela termina em absoluta concordância. Às vezes as mulheres terminam nossa frase, mas não é absoluta concordância, não é? Mas aqui no livro de Cantares, sim. Em plena união, e um sentir e um pensar. Então, vá lá no capítulo 2, verso 16. Meu amado é meu e eu sou dele. Ela olha para esse amado maravilhoso e ela diz: ele é meu, porque ela é o centro. Então, meu amado é meu. Possessão. E eu sou dele. Ela é possessiva. Agora, como falamos, o amor progride, vai do inverno até o outono. Então nós temos o capítulo 6, verso 3. Localize aí, por favor. Olha a mudança de centro. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então ela já cresceu mais. Houve mudança aqui. Ela já saiu da sua recâmara de inverno. Ela já entrou na primavera. Ela já experimentou algo do verão. Ela já disse: vem vento norte, vem vento sul, sopra no seu jardim para que derramem aromas excelentes. Ela é muito mais madura. Não está atrás das grades, não está atrás do muro, né? Então, agora ela vai inverter, porque o centro é o amado. Eu sou do meu amado. É claro que agora ele é o centro. Não é meu amado, é meu. Então ela é o centro.
mas eu sou do meu amado e meu amado também é meu. Será que há maneira de progredir ainda mais? Nós já falamos do capítulo 7 ao clímax. E é nesse capítulo, verso 10, que então ela vai dizer. Voltamos lá onde ela completa a frase dele. Os teus beijos são como bom vinho, diz o noivo, e ela completa. Vinho que escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. E veja o verso 10. Eu sou do meu amado. E agora essa frase tão bonita, irmãos, que está no clímax de amor desse livro, capítulo 7. E ele tem saudades de mim. Nós sabemos que essa palavra saudades é única do nosso vocabulário português, né? Então a ideia exata desse texto no original, eu acho que saudade expressa maravilhosamente bem, mas a ideia exata da palavra no original é a seguinte: eu sou do meu amado, e ele tem em mim seu contentamento. Que frase mais maravilhosa. Porque veja, no início, meu amado é meu e eu sou dele. Ela é o centro. Quando ela amadurece mais, eu é que sou do meu amado. E meu amado também é meu. E quando ela amadurece ainda mais e entra em pleno sentir e pensar com ele, como já citamos aí o verso 9, completando seu sentimento, completando seu pensamento, então ela pode dizer, eu sou do meu amado. E quando olho para ele, conhecendo como eu conheço o coração dele, eu vejo que eu estou lá, para surpresa minha. Ele tem em mim seu contentamento. No seu coração, lá estou eu. Eu sou do meu amado. E ele tem em mim seu contentamento. E então, o último passo que já citamos, a plena união. Queria mostrar alguma coisa para os irmãos relacionado a isso. Veja. Verso 11 e 12, na sequência mesmo do capítulo 7. Venho ao meu amado, saiamos ao campo. Que diferença dessa esposa, não é? Agora não é volta e vem para a recâmara. Saiamos ao campo e passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Sabe por que ela fala isso? Por favor, olhe o verso 11 do capítulo 6. Está aí na sua mesma página. Capítulo 6, verso 11. Aqui tem um problema. Tem um subtítulo em negrito aqui onde está escrito esposa. Talvez na maioria das nossas versões. Não sei se há alguma diferente. Não é assim? Esposa, como sendo a voz da esposa. Na verdade não é. Esse subtítulo não é inspirado, não faz parte do texto original. Isso foi colocado arbitrariamente pelo tradutor. Essa voz é a voz do esposo e não da esposa. É ele quem diz, desci ao jardim das nogueiras. Mais um jardim aí nesse livro. Verso 11. Para mirar os renovos do vale. Preste atenção nos versículos, nas frases. Para ver se brotavam as vides e floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Olha essas frases. Mirar os renovos do vale, ver se brotavam as vides e se floresciam as romeiras. Ele desceu, o esposo, e agora ela vai atrás. Então nós lemos no capítulo 7, verso 11. Venho ao meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos cedo de manhã para ir às vinhas, ver se florescem as vides, se abre a flor e se já brotam as romeiras. Viu? Então agora ela responde plenamente a essa condução do seu amado. Então segue assim o versículo 13. Se o capítulo 7 é o clímax do livro de Cantares, então, irmãos, esse versículo 13, sem dúvida, é de grande importância, né? Porque nós estamos no clímax. Então, o verso 13, que termina o capítulo 7, vai dizer assim, as mandrágoras exalam seu perfume, e agora, irmão, aprecie essa frase maravilhosa. Com relação ao relacionamento de Cristo e da igreja, e com relação à nossa vida conjugal. Ela diz assim, às nossas portas, há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Queridos irmãos, quanto mais nós vivemos nossa vida com o Senhor, mais nós reconhecemos que tudo aquilo que temos produzido é fruto dele em nós. Na medida que esses frutos vão amadurecendo, o que acontece? Para que eles são? Ou para quem eles são, melhor?
Para que nós fomos chamados? Lembre-se de Maria de Betânia. Para quem era aquele perfume guardado, aquele nardo precioso? Quando todos esses frutos são obtidos na vida dela, aquela esposa egocêntrica, aquela esposa trancada no seu quarto de inverno, aquela esposa que o amado diz, vem e quer levá-la a planos altos, cume de Amana, Monte de Senir, Hermon. A visão do Monte Hermon é maravilhosa naquela terra. É para lá que o noivo quer levá-la, mas não. Ela quer espreitar seu amado por entre as grades e vê-lo atrás do muro, porque ela está num leito de conforto. Mas ele então continua trabalhando com ela. Ele continua dizendo para ela o quanto ela é doce a ele, o quanto ela pertence a ele e ele pertence a ela. Então ele vai cativando seu coração e ela vai respondendo a esse amor. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Até que chegamos ao capítulo 12, os ventos já sopraram e ela saiu do inverno, entrou na primavera, entrou no verão, ventos de cá, ventos de lá, e agora ela está no outono, no clímax da maturidade de seu amor. E o que ela tem a dizer? Nas nossas portas há toda sorte de fruto. Ai, irmãos, que o nosso relacionamento conjugal amadureça assim. Que nós possamos dizer, bendito Senhor, te damos graças. Porque depois de tantos anos, nas nossas portas há toda sorte de frutos excelentes, novos e velhos. Eu te reservei, ó meu amado. Ah, irmãos, isso fala tanto a respeito também do nosso relacionamento particular com o Senhor. Quanto mais vivemos com o Senhor, quanto mais do fruto do Espírito é amadurecido nos nossos corações, quem os saboreia? Os outros? Não. O Senhor. Nossa vida cristã é uma vida essencialmente oculta. Nós devemos ser como um iceberg. Nós temos 1/6 do vigor de nossa vida com Deus aberto ao público. E 1/7 e 6/7 oculto aos olhos de todos, como um iceberg. Como vivemos normalmente? Nós vivemos de ponta cabeça e temos uma vida exposta a todos, de todas as formas, mas aquele quarto de tesouros de nosso Senhor tem estado vazio. Mas esse amor que amadureceu em Cantares, não. As nossas portas a toda sorte de frutos. Sabe o que isso significa, querido irmão? Memórias do seu amor. Memórias de sua fidelidade. Sabe qual é a tragédia da separação conjugal? É que esses frutos nunca poderão ser produzidos. Não houve tempo, não houve vento norte, não houve vento sul constantes, não houve cada ano as estações se repetindo. Na linguagem de um poeta russo, um novelista russo chamado Victor Hugo, ele disse assim: cada fase da vida tem sua própria alegria e sua própria dor, e é necessário que elas escorram por entre nós. Se isso ocorrer em nossos relacionamentos, um com o outro e com o nosso Senhor, esse verso 13 do capítulo 7 será uma verdade para nós. Nós poderemos dizer que por sua graça, em nossa porta há toda sorte de frutos excelentes. Novos, porque o Senhor continua produzindo fruto em nós, mas também há aqueles produzidos há tanto tempo. Velhos. Mas não só isso. Eu tus reservei, ó amado. Bendito seja o Senhor, irmãos. O alvo de Deus para a nossa vida conjugal é maturidade conjugal, ou plena união. Então, desde a condução amorosa, passando por todos os elementos que passamos, chegando a esse clímax do capítulo 7, plena união, aí está um registro doce, maravilhoso, do que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, individuais, nossa relação com Ele, a relação da igreja corporativamente falando com Ele. Quando olhamos para as nossas assembleias, esse não é exatamente o nosso foco aqui, mas pense sobre isso. Será que nossas assembleias têm frutos novos e velhos?
Ou os anos passam e tudo em nós é o mesmo? Partimos o pão da mesma maneira em termos de realidade espiritual, nossa adoração é a mesma, aquilo que nos envolve é o mesmo, o serviço é o mesmo, estamos falando a mesma coisa o tempo todo? Será que temos tido frutos novos e velhos reservados para o noivo em nossas assembleias? Temos amadurecido? Para isso somos. E da mesma maneira quando olhamos para a nossa vida conjugal. Será que nós podemos dar a mão para as nossas esposas, depois de tantos anos de casados, e podemos dizer o que diz Cantares 7,13? Em nossa porta toda sorte de frutos excelentes, novos e velhos. Eu tus reservei, ó meu amado. Que o Senhor conceda graça, irmãos, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, para que seja assim, para o louvor da glória da sua graça. Vamos orar. Senhor, te agradecemos de todo o coração, porque nós seríamos imprestáveis, absolutamente inadequados, se o Senhor não viesse a esse jardim, acomodados e fechados em nós mesmos. Muito obrigado por tua insistência amorosa. Obrigado porque o Senhor faz isso, Senhor. Tua insistência é santa. Tua insistência não nos irrita. Tua insistência nos quebra. Muito obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem vindo ao teu jardim. Te confessamos, Senhor, que queremos produzir frutos excelentes para ti. E não apenas produzi-los, mas reservá-los só para ti. Para que tu venhas ao teu jardim e coma os frutos excelentes que tu mesmo plantaste. Bendito é teu nome. Mais uma vez, Senhor, intercedemos por nós mesmos aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que venha nos encontrar em que estágio estivermos, em que embaraço estivermos, em que conflito particular nós estivermos. Tem piedade dos lugares assolados de Sião. Torna a nossa solidão como o jardim do Senhor, para que regozijo, ações de graça e som de música se achem nela. Senhor, no meio dessa geração pervertida e corrupta, pedimos ao Senhor que avance nas nossas vidas. Amadurece os frutos desse jardim, Senhor, e deleita teu coração naquilo que é teu. Somos planta dileta do Senhor. Senhor quem nos plantou. Queremos florescer e frutificar para ti. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. E obrigado porque o Senhor pode se deleitar em nós. Somos teus. Completa teu trabalho em nós, Senhor. Supera a nossa dificuldade, incredulidade, resistências, obstinações, dúvidas quanto a teu caráter. Esclarece nosso coração, te pedimos. Queremos seguir após ti, apressando-nos. Entregamos, Senhor, a palavra nas tuas mãos, sabendo que só o Senhor pode manejá-la com espada afiada nas nossas vidas. Ela é tua, te pertence. Pedimos ao Senhor que perfure nossos corações com ela e ganhe algo mais desse teu jardim para ti. Em teu nome precioso oramos. Amém.